Graça e paz, queridos pais. Ao longo desse período que nós estamos vivenciando, Deus tem colocado alguns projetos em nosso coração. E um dos projetos que pela madrugada Deus tem compartilhado comigo e tenho conversado muito com a nossa querida irmã Kátia, responsável pelo Ministério Infantil, do qual eu sou pastor líder dessa área, é trazer uma mensagem ao seu coração. Trazer uma palavra de edificação a você, papai, a você, mamãe, uma instrução do céu, que possa acrescentar, que possa auxiliar, que possa promover paz, graça, misericórdia e favor no trato com o seu filho, no trato com a sua filha. Então começaremos hoje uma série de breves mensagens que trará ou que será feita em exposições partilhadas com você e com o seu coração. Mensagens que falam muito a mim e que certamente falarão muito a você também. E os temas que nós propusemos estão concentrados na ideia de um pão fresco diário sobre a mesa. Um pão fresco diário sobre a mesa, que você pode partilhar com a sua família, com aqueles a quem você ama. Por isso, esse tema que você vê aqui exposto para você hoje no nosso primeiro slide, é uma pergunta que vai nos acompanhar durante essa trajetória. Por que é que Deus deu pai ou paz aos filhos? Por que é que Deus deu paz aos filhos? Você já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Já se interrogou sobre essa questão? Por que você é pai? Por que você é mãe? E por que Deus entregou esses tesouros sob sua responsabilidade? Essa série de mensagens sobre pão fresco sobre a mesa vai tentar responder a esse questionamento ao nosso coração, tá bom? Então nós seguiremos por essa linha que você vê. A primeira série que nós preparamos é para que Deus nos ensinasse. Deus nos ensinasse sobre o quê? Deus nos ensinasse sobre equilíbrio, sobre limites, sobre obediência, sobre disciplina em amor e sobre vencer e perder. Então essas 5 mensagens consecutivas tratarão desses temas específicos: equilíbrio, limites, obediência, disciplina em amor e também vencer ou perder. Porque Deus deu pai aos filhos para que eles pudessem ensiná-los sobre esses valores. E eu te convido nesse dia, então, a olhar comigo para o texto de Hebreus, capítulo 12. E eu queria lê-lo com você nesse dia. Portanto, uma vez que estamos tão rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, diz o texto. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram, pergunta ele, das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Disse ele: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina, a disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai, de nosso espírito, e ainda obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina, diz o texto, é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, ela se torna dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos, diz ele, mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para o Senhor, para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam então fortalecidos.
Pais, por que é que Deus deu vocês aos seus filhos? Primeiro, nesse dia eu queria compartilhar com você sobre essa ótica do ensino, para que você agora oferecesse a eles o sentido do equilíbrio, para que pais os ensinasse sobre uma vida equilibrada, sobre o ser equilibrado, sobre o manter-se equilibrado. Filipenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: que todos vejam o quanto vocês são amáveis em tudo o que fazes. Aqui o texto vai falar sobre equidade, que seja notório. Lembrem-se que o Senhor virá em breve, ou seja, num convite para nós mantermos o equilíbrio, mantermos a moderação, mantermos a sensatez sobre as nossas atitudes e a nossa maneira de viver, porque os nossos filhos estão a nos observar. Quando eu te mostro essa imagem que você vê agora, o que ela reflete ao seu coração? Que mensagem essa figura transmite a você? Quando você olha para ela, ela te deixa assustado? Ela te deixa acautelado? Ela te deixa em dúvida? Ela te deixa surpreso? Olhe bem essa imagem e reflita agora no seu coração sobre ela, porque muitas vezes nós estamos olhando para os nossos filhos, mas não estamos conseguindo identificar aquilo que está por trás deles, os sentimentos que estão no seu coração, os pensamentos que permeiam a sua mente. Não conseguimos pensar ou mesmo refletir de maneira apropriada, porque eles têm as atitudes que têm tido, porque têm reagido como reagem. Por isso, o nosso foco nessas instruções é trazer isso à luz e tentar entender sobre a ótica dessa descoberta bíblica esses fatos que agora nos serão apresentados. Por isso, pais desequilibrados promovem ou formam filhos instáveis. É uma primeira frase que quero compartilhar com você. Pais desequilibrados, eles agora formam filhos instáveis. Quando nossas atitudes são fora do padrão divino, quando as nossas atitudes são fora da palavra de Deus, quando as nossas atitudes não são referendadas, não são legitimadas pela palavra de Deus, elas podem sim ocasionar um desequilíbrio na vida dos nossos filhos, porque eles aprendem conosco, eles refletem um caráter que nós apresentamos para ele, a virtude que nós ensinamos. Logo, se elas são desequilibradas, tendem também que os nossos filhos assim o sejam. Olha o que J. Leonardo escreve: é assustador saber que existem pessoas que te quebram e nem percebem isso, que preferem perder você para sempre do que dizer: me desculpe, eu errei. As pessoas não entendem sobre responsabilidade emocional, entram em sua vida e não se importam com nada do que podem causar a ela. Esse, queridos, é o fator importante sobre o desequilíbrio emocional. Filhos desequilibrados, eles são colocados em nossa vida e se nós não os conduzirmos de maneira diligente, de maneira sensata, de maneira inteligível, de maneira coerente, certamente esses serão os resultados. Vida quebrada de pais, vida quebrada de filhos e um descontrole funcional completo. Por isso é importante você e eu entendermos o sentido daquilo que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Uma atitude desequilibrada leva os nossos filhos ao desânimo. Uma atitude insensata leva os nossos filhos também a se tornarem insensatos. Uma atitude injusta os faz agora questionar o nosso senso de justiça. Uma atitude errada os leva agora a aproveitar também para cometer o erro ou tentar ajuizar a nós agora como pais por aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo e que não combina com o nosso discurso. Por isso, pai, por isso, mãe, é importante essa balança se manter equilibrada. Agostinho, ele tem uma frase muito expressiva que diz assim: se você é sábio, deixe o mundo passar, mas não passe com o mundo. Se você é sábio, deixe o mundo passar, para não passar com o mundo. Não perca o tempo, não perca o time correto, não perca aquele tempo de organização, de estruturação, de ensino. Não deixe passar o tempo em que o caráter dos nossos filhos estão sendo formados, em que a virtude dos céus, agora nas mãos de vocês, pais, na ótica da palavra de Deus, pode ser semeada, pode ser plantada no coração de cada um deles. Por isso, é importante termos uma vida equilibrada, uma vida sensata, porque se desejamos que nossos filhos sejam equilibrados, então
precisamos saber colocar na balança das nossas atitudes o peso adequado, nem para mais, nem para menos. Se exageramos, sobra. Se retirarmos, falta. Por isso a balança tem que ser completamente organizada e equilibrada. Ela tem que transmitir sensatez, tem que transmitir segurança. Filhos instáveis provavelmente são filhos que têm recebido uma carga superior ou uma carga inferior. Se eles se sentem autoconfiantes demais ou inseguros demais, é porque as atitudes de desequilíbrio já estão sendo estabelecidas no coração deles. Por isso, não podemos sobrecarregar, mas também não podemos deixar de atribuir. Temos em Deus que entender e aprender esse princípio correto. E agora de equilibrar a balança da vida, da vivência emocional, do ensino necessário para o coração de cada um deles. Porque pais tolerantes, ouçam isso, pais tolerantes ou exigentes com os filhos não cumprem a sua função. Em extremo, ou seja, em desequilíbrio, ambos são prejudiciais. Porque a obediência dos filhos depende, em grande parte, do exercício correto da autoridade dos pais, não do autoritarismo. Porque nós temos que saber diferenciar autoridade, exercício de autoridade, aquela que foi nos concedida pela palavra, do autoritarismo, aquela que é imposta pela humanidade. Aquela que é imposta pela vaidade, aquela que é imposta pelo nosso orgulho pessoal, aquela que é imposta e que é requerida por nós numa cobrança exagerada ou demasiada sobre os nossos filhos. Então, pais tolerantes ou exigentes com os filhos não cumprem a sua função. Em extremo, ambos são prejudiciais. A obediência dos filhos depende, em grande parte, do exercício correto da autoridade dos pais. Por isso, pai, por isso, mãe, é importante, queridos, diariamente, nós nos reportarmos ao Senhor, colocarmos o nosso joelho no chão, mantermos a nossa boca no pó e pedirmos a Deus a sabedoria necessária para a instrução do nosso coração, para que seja partilhado com os nossos filhos, para que nós não venhamos negar a eles o princípio da justiça necessária de Deus, para que não venhamos oferecer a eles algo que Deus não está dando, algo que Deus não está requerendo, algo que Deus não está oferecendo, mas que vem apenas da particularidade do nosso ser. Por isso, esse é o nosso primeiro encontro nesse dia. Um primeiro encontro onde nós entendemos um princípio necessário e somos chamados à atenção e levados à atenção sobre a necessidade da manutenção do equilíbrio. Se você gritar demais, se você falar baixo, se você se estender muito, se você andar muito devagar, lembre, a palavra de Deus diz, não sejais demasiadamente justo, não sejais demasiadamente ímpios. Por quê? Porque você morreria ou prejudicaria a si mesmo. Por isso temos que encontrar um bom termo. Temos que encontrar uma balança da sensatez. E isso só Deus pode nos dar. Buscar na sabedoria dos céus. Buscar em oração e entendimento. E se permitir ser pai e ser uma mãe ensinável diariamente. Tá bom, queridos? Então, Deus te abençoe nesse nosso primeiro encontro e espero ver você amanhã. Se possível, traga a sua Bíblia, traga um caderno de anotações para você compartilhar agora, talvez com outras pessoas que te peçam também instrução nessa área sobre o equilíbrio. Tá bom? Deus te abençoe, um beijo, até o nosso próximo encontro.